É facilmente reconhecido pelo cheiro, característico dos percevejos quando revolve a terra onde se encontram. Diferente de outros insetos, este tem hábito subterrâneo. O inseto adulto mede aproximadamente 8 milímetros de comprimento. Os ovos são postos pelas fêmeas nas raízes das plantas. As larvas, ao nascerem, iniciam sua alimentação sugando a seiva, até atingirem o estado adulto. Os insetos adultos possuem o mesmo hábito alimentar, da forma dos jovens, permanecendo junto às raízes das plantas. Nos períodos de calor e chuva, é fácil a constatação da presença dos insetos no solo, pois a população se concentra nos primeiros 50 centímetros. Mas, na ausência das chuvas, a população é reduzida e passa a viver em camadas mais profundas do solo, chegando até 2 metros de profundidade. Nesta época do ano, também é comum observar a revoada dos insetos para a reprodução, que ocorre sempre ao entardecer. Nesta área de cerca de 9 mil metros quadrados de algodão, cultivada pela Fundação Rio Verde de Pesquisas, os insetos são fáceis de serem localizados. Com uma enxada e algumas mexidas na terra, o pesquisador aponta diversos percevejos. Inicialmente, uma revoada, essa revoada intensa de indivíduos que chega numa determinada área. Bom, ele chegando na área, a tendência é procurar, imediatamente o solo. Então eles vão entrar, eles têm uma habilidade, uma agilidade muito grande, porque possuem umas patas muito fortes, tem três pares de patas muito fortes e penetram em profundidade. Tanto que a gente tem casos, que a gente observa, na época que dá uma secada na parte de cima do solo e também na época que para de chover, que a gente acha eles até 2 metros de profundidade. Então ele tem essa habilidade. Então com isso, ele chegando essa revoada na área, eles se estabelecem e vão se alimentar daquelas plantas que estão ali localizadas. A sucção contínua das raízes das plantas causa o enfraquecimento. Além de um acentuado atraso no desenvolvimento, a ação dos percevejos pode levar a planta à morte, causando assim mais prejuízos à produção. Então você tem uma praga que causa uma absorção nutricional, impedindo esses nutrientes irem para a parte aérea, ou seja, impede o desenvolvimento normal das plantas. E além disso, é uma praga que a gente tem característica que ela injeta toxinas nas plantas, tá? E com isso faz um injuriamento nas plantas, o que acarreta uma planta muito debilitada. Então, com isso, a produtividade, nesses casos, ela geralmente costuma ser muito baixa. Segundo o pesquisador, não existe uma forma de controle 100% eficiente para esta praga, principalmente por causa dos hábitos alimentares. Como medida de manejo, é possível realizar o tratamento de sementes e o monitoramento constante das lavouras, com a utilização, se necessário, de controle químico por meio de pulverizações. De acordo com Mauro, uma boa cobertura de solo com planta específica pode dificultar a propagação da praga. Primeiro ponto é pensar no monitoramento, ou seja, ficarmos em alerta com relação à presença ou às revoadas que estão acontecendo, para se fazer esse monitoramento intensivo, e observar a chegada em determinado ponto da lavoura. Tá? Existe também, hoje a gente vê que algumas coberturas de solo, como por exemplo as crotalárias, elas de certa forma não são boas hospedeiras de percevejo castanho. Então com isso é perfeitamente possível utilizar essas coberturas para que eles não vão se alimentar, e não se aumentar de população. Além disso, você tem também várias outras estratégias, e uma das principais é a utilização do sulfato de amônio, que é um adubo, e esse adubo ele vai fazer com que pelo cheiro forte desse adubo, pelo próprio odor que ele tem, ele acaba que repele muitas dessas pragas que estão ali. E é uma estratégia hoje muito interessante, porque além disso, além de estar reduzindo a população por repelir, ele também ajuda a nutrir essas plantas. E isso faz com que produza raiz em intensidade e tenha um arranque inicial das plantas bastante grande. É preciso dizer que não só uma estratégia ela é efetiva, porque são pragas de difícil controle. Então é necessário não só uma estratégia, ou seja, mais de uma estratégia
para que consiga ter bastante sucesso no controle de uma forma geral. A Fundação Rio Verde de Pesquisas estuda as formas de manejo desta praga, objetivando levar a informação até o produtor rural. O papel da instituição é justamente fazer com que divulgue e oriente no sentido daquilo que vale mais a pena, né, do que já dá de termos práticos, tanto para a questão do controle, quanto também da melhor produtividade, que é uma coisa que nós precisamos, né, cada vez mais ter uma produtividade boa, ou no mínimo manter aquela produtividade que a gente precisa para ter aqueles, conseguir cobrir os custos, né, e tirar alguma coisa em relação a essa produtividade.